Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E nessa última semana do ano de 2022 foi marcada pela baixa liquidez no mercado. Na segunda-feira nós tivemos feriado nos Estados Unidos e aqui no Brasil na sexta-feira as bolsas não funcionaram. Diante do cenário político de transição e da expectativa para o novo governo Lula, não trouxe grandes novidades. Os nomes anunciados para o Ministério já eram dentro daquilo que era esperado, dentro dos acordos políticos feitos pelo Partido dos Trabalhadores durante a caminhada da eleição. Abrindo nomes aí principalmente do campo político e nomes pouco técnicos, e isso já era esperado pelo mercado. O nome de Simone Tebet foi confirmada pelo Ministério do Planejamento. E apesar dela ser considerada uma pessoa mais alinhada ao mercado financeiro, o fato de os bancos públicos não ficarem sob a tutela do planejamento, como havia sido cogitado inicialmente, mostra que ela vai ter pouca influência na política econômica. Foi uma semana de dados mistos aqui no Brasil, tanto o dólar quanto a nossa bolsa subiram. A moeda norte-americana foi influenciada principalmente pelo fato de que nesse final de ano as empresas tendem a remeter suas remessas de lucros para o exterior e por isso precisam comprar a moeda norte-americana, algo que já é sempre esperado pelo mercado na última semana do ano. Já a bolsa foi influenciada pelo bom desempenho das commodities, principalmente em função da reabertura da China, que anunciou que vai acabar com a quarentena para estrangeiros que chegam no país a partir do dia 8 de janeiro. Algumas notícias que nós tivemos essa semana jogam uma pressão inflacionária para o ano que vem. A primeira dela foi que o CONFAZ, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Fazenda, decidiu estabelecer a alíquota única do ICMS para o preço do botijão de gás. O problema é que essa alíquota ela foi estabelecida acima da maior alíquota nacional, que é a alíquota do Acre. Isso vai fazer com que o botijão de gás fique mais caro a partir do ano que vem, em média em R$ 5,00. Outra decisão também foi que o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu ao atual governo para que não prorrogasse a desoneração dos impostos sobre os combustíveis. Isso poderia trazer um impacto direto aí, tanto na gasolina quanto no óleo diesel e no preço do etanol, já a partir do dia 1º de janeiro. Devido à má repercussão dessa medida, o futuro presidente Lula já anunciou que pretende aí, talvez prorrogar essa desoneração pelo menos durante mais 3 meses. A presidente do PT também, Gleisi Hoffmann, falou que é necessário fazer essa prorrogação até que o partido possa estudar o que fazer com a política de preços da Petrobras. Dentro da Petrobras ainda foi confirmado o nome do senador Jean Paul para assumir a presidência da Petrobras. Jean Paul já vinha sendo cotado para a presidência da Petrobras desde o início do governo de transição e a gente sabe que ele é um crítico da política de preços da Petrobras e da paridade internacional com o preço do dólar. Então pode haver algum movimento do novo governo no sentido de mudar a política de preços da petroleira. Falando um pouco sobre as vendas de Natal, elas tiveram um aumento em relação ao Natal do ano passado de 10,5%, segundo dados divulgados pela operadora de cartão de crédito Cielo essa semana. Nós tivemos ainda a divulgação da dívida pública federal, que teve uma alta de 1,6% no mês de novembro. Nós tivemos ainda a divulgação do nosso IGPM, que é chamada a inflação do aluguel, o índice de preços de mercado. Ele veio com uma alta em dezembro de 0,45%. No acumulado do ano de 2022, nosso IGPM encerra com uma alta de 5,45%. Nós tivemos ainda essa semana a divulgação por parte do Tesouro Nacional de um novo título público que vai ser comercializado no Tesouro Direto. É um título público voltado para a aposentadoria, chamado de Renda A Mais Aposentadoria Extra. O título ele é um título de longo prazo que busca aí garantir uma renda extra para as aposentadorias. É como se fosse um título de aposentadoria privada. Ele vai ser pago em 240 parcelas mensais e vai estar disponível para aplicação no Tesouro Direto a partir do dia 30 de janeiro do ano que vem. Para aqueles que desejam programar a sua aposentadoria e ter uma rentabilidade extra.
Outra boa notícia é que a ANEEL divulgou que no mês de janeiro nós vamos continuar com a bandeira verde na conta de energia. É quando não há cobrança extra dentro da tarifa de energia. Isso é devido ao bom desempenho das chuvas no Brasil nesse final de ano e que mantém os nossos reservatórios cheios. Na Europa, nós tivemos a publicação do decreto do presidente Vladimir Putin que proíbe a exportação do petróleo russo e derivados para os países do G7. Lembrando que esses países impuseram um teto ao preço do petróleo russo e essa atitude do presidente russo foi uma represália a essa atitude. Falando agora um pouco dos nossos indicadores econômicos, o DI para janeiro de 23, ele encerra essa semana basicamente estável, com uma leve queda de 0,01%, encerra cotado aos 13,45%. Já a carteira de títulos públicos teve uma performance positiva. O IMA geral teve uma alta de 0,52%, enquanto isso os pré-fixados tiveram uma alta de 0,48%. Esse valor do DI para janeiro de 24 precifica aí uma Selic no final do ano de cerca de 13,5%. O boletim Focus dessa semana trouxe uma perspectiva de um aumento na taxa Selic indicativa para o final do ano que vem. Até então o mercado esperava aí uma Selic de 11,75% e agora a estimativa subiu para 12%. Ainda apresenta aí uma expectativa de queda, lembrando que a nossa Selic está em 13,75%, mas mesmo assim era uma queda menor daquela que era prevista inicialmente. Falando agora do nosso Ibovespa, ele encerra essa semana com uma alta de 2,03%. Enquanto isso, o dólar também subiu essa semana, uma alta de 2,12%, e encerra o ano cotado aos R$ 5,28. Já o petróleo teve uma alta de 3,08%. O barril Brent, referência para a Petrobras, encerra o ano cotado aos $86, o que pode ser uma boa notícia. Com a expectativa de aumento do preço dos combustíveis devido ao fim das desonerações, além disso, alguns estados já estão buscando recompor as bases do ICMS que foram reduzidos ano passado para tentar conter a alta dos combustíveis, mas o preço do barril de petróleo mantém-se no patamar abaixo dos $90, o que pode representar aí que os nossos combustíveis continuem num preço menor, mesmo havendo aí uma alta por causa dos impostos. Já o minério de ferro encerra em leve queda de 0,3%, com a tonelada cotada aos $111,28. Falando agora das bolsas internacionais, o S&P 500 encerra a semana com uma alta de 0,64%, o Dow Jones subiu 0,28% e a Nasdaq subiu 0,56%. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra com uma queda de 0,57%. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da inflação da zona do euro e nos Estados Unidos nós temos a divulgação dos dados do emprego, com destaque para o payroll, que é o índice de emprego do cidadão urbano dos Estados Unidos, considerado aí um dos principais indicadores econômicos da economia norte-americana. Aqui no Brasil nós temos a posse do novo governo e nós vamos ficar aí de olho quais vão ser as primeiras atitudes do novo governo Lula e principalmente da sua equipe econômica e como que eles vão conduzir esse novo mandato. Muito obrigado e até a próxima semana.